Fala aí pessoal, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Bom, agora a gente vai falar um pouco aqui sobre imagem. Eu sei que vocês estão ansiosos para ir para a parte de comando, né? Começar a trabalhar realmente aí com o Docker. Mas eu preciso passar um pouco de teoria para vocês, para quando na hora da execução dos comandos, você já conhecer o que é realmente imagem, né? Então, basicamente, pessoal, eu não sei se qual que é o sistema operacional aí do seu dia a dia que você trabalha bastante. No meu caso, já trabalhei com Windows, com Linux, tá? Trabalho com Linux muito e já trabalhei com Windows também, mas hoje o meu core hoje é Linux. Então, assim, eu vou falar um pouco da estrutura de arquivos do Linux, tá? Só para a gente entender como que funciona uma imagem. Mas, basicamente, uma imagem, pessoal, ele é um file system, né, para você conseguir trabalhar com algum tipo de aplicação. E ele tá como se fosse compilado, ele tá ali como se fosse zipado. E todas as características de uma imagem, por exemplo, variáveis de ambiente, a estrutura de arquivos que a aplicação usa, esse tipo de coisa, tá dentro da imagem compactado, tá bom? Então, basicamente, hoje no Linux a gente tem um cara chamado FHS, eu até coloquei aqui para vocês, que é o File System Hierarchy Service, é uma coisa assim, né? É a hierarquia de diretórios do Linux, né? Então, se você for ver o Linux, basicamente ele tem um barra root, né? O barra root onde tem todos os outros subdiretórios. E esses subdiretórios eles são específicos para cada ação. Por exemplo, barra var, barra usr, barra temp, barra sbin, proc, opt, mnt, lib, essas coisas, né? Então, a imagem, você, por exemplo, vamos supor que você tem, quando você vai instalar um Windows ou um Linux em uma máquina, você precisa de uma imagem ISO, não precisa? É como se fosse essa imagem. Porém, essa imagem, ela não precisa, por exemplo, de um sistema operacional inteiro para poder subir um serviço. Lembra das aulas anteriores? Depois, se vocês não viram, veja as aulas anteriores que vocês vão ver que eu explico um pouco sobre diferenças de virtualização e de container. Aí você volta para essa aula para você entender o que eu estou falando, tá? Então, quando você, por exemplo, vai mexer com o bind, por exemplo, o bind usa muito etc, ele vai ter o barra bind, né? E aí vai ter todas as configurações do seu DNS, por exemplo, no caso do Linux, tá? Então assim, quer trabalhar com Nginx, beleza. Se você observar, os arquivos de site do Nginx, ele fica dentro do barra, se eu não me engano, var, share, HTML, index.html, se eu não me engano, se eu não falhar a memória. E ele fica lá os arquivos, então ele tem que ter essa estrutura de arquivos para ele poder conseguir responder às requisições, beleza? E aí o que acontece? Quando você compila isso e você cria um container, ele meio que pega essa imagem e coloca essa imagem como serviço. Quando você compila, builda uma imagem, ela não funciona para nada. Ela só é uma imagem ali como se fosse compactada. Quando você usa ela para criar um container, é como se ela pegasse aquele cara, descompactasse, né, dentro de um file system, dentro de um volume, alguma coisa do próprio Docker, e aí ele deixa essa imagem como serviço. Então ela vai pegar e subir e vai ficar rodando lá como serviço. Entenderam como que é o esquema? Então assim, a imagem basicamente é isso, tá? Pode ser que você escute outras coisas, mas basicamente é um file system compactado com qualquer tipo de estrutura de arquivos, seja para uma aplicação, por exemplo, Nginx, Apache, Ubuntu, esse tipo de coisa, tá? E aí quem interpreta toda essa aplicação é o próprio kernel da máquina que o Docker está rodando. Tá legal? Eu vou mostrar aqui para vocês, ó, por exemplo, se você digitar aqui, ó, hub.docker.com, aqui é onde fica as imagens públicas e também, claro, as imagens privadas. Por exemplo, se você contratar o serviço da Docker,
você consegue ali usar o desktop, o Docker Desktop, se eu não me engano, que é um aplicativo que você consegue gerenciar os seus Dockers sem precisar de linha de comando. Claro, você vai precisar de linha de comando para poder subir um container, mas você, em forma visual ali, você tem o Docker Desktop. Provavelmente a gente passa um pouco aqui para vocês e eu mostro para vocês sobre o Docker Desktop na prática, tá bom? Mas se você vir aqui nesse site, você vai vir aqui em Explorer. Observe uma coisa, aqui eles vão ter todas as imagens públicas, imagens que você pode utilizar, tá? Então, por exemplo, aqui ó, o Alpine, ele é um sistema operacional, como se fosse um sistema operacional Debian, Ubuntu, Red Hat, ele é um sistema operacional, porém é um sistema operacional muito pequeno. Então, assim, às vezes, você vai pegar a aplicação do tipo assim, ó, por exemplo, você tem um Redis aqui, né? O Redis, aqui ele não está mostrando o tamanho. Deixa eu ver se ele vai mostrar aqui o tamanho dele, dessa imagem. Redis. Aqui basicamente eu não estou vendo o tamanho, tá? Mas às vezes, quando você vai instalar um Redis, a própria imagem que já foi buildada dele chega a ser não tão leve, né? Aí o que você faz? Você instala, às vezes é melhor você instalar um Redis dentro do Alpine, que é uma estrutura de arquivos, um sistema operacional ou um file system muito leve, tanto que ele tem só 5 megas, né? E você consegue aí subir dentro de um Docker, né? Com uma imagem muito mais leve do que a própria Redis, né? Não é uma boa prática, boa prática é sempre você usar a própria imagem que colocaram aqui, mas às vezes é uma estratégia, tá? Então, por exemplo, então aqui você vai ver que tem um ranking, né, de melhor uso, né? E vamos dizer assim, quantos downloads foram feitos, né? Às vezes, esses dois caras aqui, eles sempre... Quando eu entro aqui, às vezes o Ubuntu ele tá em primeiro, às vezes o Pine tá em segundo, ou vice-versa. Quer ver? Vamos atualizar a tela para ver se acontece alguma coisa. Ontem mesmo, eu entrei aqui, ó lá, já mudou. Então assim, por quê? Porque tem várias pessoas utilizando a todo momento, não para de utilizar, isso aqui é mundial. Então o pessoal usa esse registry para poder puxar suas imagens. Até o Docker mesmo, ele por default ele puxa as imagens, o Docker e o Kubernetes, né? Ele puxa as imagens direto daqui. Beleza, pessoal? Eu não sei se ficou claro para vocês. Se tiverem alguma dúvida, comenta aí. Me pede ajuda aí que a gente tenta explicar de outra forma, tá? Mas basicamente, imagem é um arquivo compactado com estrutura de arquivos, os file systems de um Linux, como que ele usa, e às vezes até para você utilizar para uma aplicação, beleza? Porque toda aplicação ela tem os seus binários em lugares diferentes. E como esses são padrões delas, então ela pega a estrutura de arquivos que ela utiliza, coloca só o que ela precisa dentro de uma imagem, e depois essa imagem ela fica lá para você. Quando você quiser subir um container com ela, você só sobe, ele já vai subir, vai ficar em daemon e você já vai poder utilizar. No caso, por exemplo, do Nginx, por exemplo, tá ok? Pessoal, é isso. Espero que estejam gostando. Qualquer coisa comenta aí. Tchau, tchau e abraço.